O Instituto Agronômico apresentou duas novas variedades de cana-de-açúcar que prometem elevar a produtividade e a resiliência no campo. Essas variedades ampliam as opções de diversificação varietal, contribuindo para a competitividade e a resiliência da canavicultura paulista e brasileira. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Marcos Guimarães, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Quais são os principais diferenciais dessa prática entre essas duas variedades? O Brasil tem as maiores áreas de cana-de-açúcar para produção da bioenergia, do etanol, do açúcar, da própria energia elétrica, e nós precisamos e enfrentamos uma diversidade muito grande de clima, de solos, enfim, as condições dentro do Brasil, quando nós pensamos que a cana ocupa do Paraná até o Tocantins, incluindo a região Nordeste, essas condições são muito diversas. E a cana-de-açúcar, as variedades de cana, ela tem uma adaptação que ela é muito peculiar. Em algumas regiões, por exemplo, em Goiás, uma variedade pode ter uma grande adaptação, produzir muito, enquanto se ela vier para São Paulo, pode ser que ela não tenha essa adaptação. Então é importante que os programas que geram novas cultivares de cana-de-açúcar, nós temos aqui o IAC como um desses principais programas, gerem e coloquem na mão do canavicultor, do agricultor de cana, para que eles possam ter uma sustentabilidade melhor na sua atividade, tanto econômica, assim também como ecológica, enfim. E é isso que nós fizemos. Colocamos agora, no dia 25 de novembro, apresentamos essas duas novas variedades, que elas são distintas entre si, mas que apresentam grande contribuição e vão apresentar grande contribuição para a canavicultura nacional, para verticalizar a produtividade e ocupar áreas que são mais restritas em relação ao déficit hídrico. Elas têm uma alta tolerância a déficit hídrico, a seca. Então, nós estamos com grande expectativa nelas. Aí é uma oportunidade também para o produtor, né, que ele pode considerar a determinada variedade de acordo com aquilo que ele pretende plantar, né? Se a gente vai olhar para o cultivo destinado, né, na matéria-prima do açúcar ou do etanol, também tem essa diferença, existe essa possibilidade do produtor fazer essa escolha. Sim, também existe essa possibilidade, né? Mas de uma forma geral, essas duas cultivares, elas estão adaptadas com alta produtividade, tanto do açúcar como também do etanol. Elas já foram testadas, elas têm um trabalho de mais de 15 anos, que ela foi iniciada no processo de melhoramento genético da cana-de-açúcar, e nesses 15 anos foram feitas inúmeras avaliações, elas foram plantadas em quase 100 lugares distintos, colhidos durante anos seguidos, né, no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto corte, para que nós pudéssemos dar garantia ao produtor, ela vai produzir bem todos esses anos, em condições que estamos identificando, onde é melhores. Então, quando a gente apresenta essas variedades, nós também, na palestra de apresentação, a gente comenta onde elas mais se destacam, para que o agricultor, o canavicultor daquela região onde elas mais se destacam, possam lançar mão na utilização delas, para que ele aumente a sustentabilidade dele próprio, né, da usina, destilaria, ou produtor independente, e assim possa galgar ainda mais a sustentabilidade econômica das nossas atividades. A gente olha para esses destaques dessas regiões, né? Qual é a principal região que essas variedades, elas especificamente ficam melhores de adaptabilidade aí? Olha, a IAC 096166,
ela tem sido muito eclética. Ela foi avaliada inicialmente mais no estado de São Paulo, região de Assis, região de Ourinhos, mas posteriormente nós ampliamos a experimentação científica, né, em outras regiões. Ela veio para o centro de São Paulo, região de Piracicaba, Jaú, e aí nós introduzimos na região, que é a maior região de cana do estado de São Paulo, que é a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, indo lá para o lado de Araçatuba. E ela teve uma performance maravilhosa, ela realmente é um achado naquilo que a gente fala de melhoramento genético, porque ela combina tudo, e ela tem essa alta adaptação a solos distintos e também a climas distintos. Mais recentemente, elas foram introduzidas em outros estados, como Goiás, né, Minas Gerais, e elas também repetiram, as duas variedades repetiram a alta performance. Voltando a falar da IAC 096166, ela teve a grata surpresa para nós, que ela também apresenta alta tolerância, alta resistência à seca. E, portanto, os produtores do centro-oeste do Brasil já estão fazendo as suas multiplicações para que em pouco tempo, em 2, 3 anos, elas já participem dos canaviais dessas regiões também, além dos canaviais de São Paulo e a região do norte do Paraná e também Mato Grosso do Sul. Então, essa é a 6166, a 096166, que tem essa ampla adaptação, mas também temos a IAC 072361, que é uma cana de alta produtividade, fora do padrão normal. A tonelada de cana dos colmos por hectare é elevadíssima, representa um novo degrau na produtividade de cana-de-açúcar, e ela, com certeza, vai colaborar demais tanto para a produção do etanol, como também a produção da energia elétrica, né, através das usinas de produção, usando o bagaço da cana. Enfim, são novas expectativas, né? Sempre que a gente gera uma nova tecnologia varietal, como essas duas, gera-se também uma expectativa para que o produtor consiga se manter, apesar das condições climáticas que muitas vezes afetam, né? Estamos vivendo mais altas temperaturas e tudo mais. Duas novas variedades ajudam a gente a se manter na crista da onda aí, em relação às produtividades em cana-de-açúcar no mundo, né? No contexto mundial. Quando a gente olha para essas variedades, né, qual é a mensagem do IAC para o setor sobre essa necessidade de diversificação varietal para mitigar o risco, e como essas novas variedades lançadas contribuem aí diretamente para essa estratégia? Nós tivemos no lançamento, na terça-feira, agora dia 25, a participação de mais de 400 pessoas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, online, né? Quando nós pudemos mostrar esse trabalho da criação das novas variedades, e também apresentamos um censo varietal, que é um levantamento que se faz com as empresas, onde elas contam para a gente qual que é a distribuição do uso de variedades, quer dizer, qual que é o percentual de cada variedade que já está aí no mercado. E o que nós observamos foi foi o maior censo histórico que o IAC conduziu, essa publicação agora de 25 de novembro, e nessa publicação mostra lá que aumentou a diversificação do uso varietal. Isso é extremamente importante, porque aumenta a sustentabilidade em relação à tolerância de possíveis doenças novas que às vezes entram, né? Ou se iniciam a partir de um fato biológico, uma mutação, enfim. E isso é uma coisa que sempre foi nosso sonho, que as empresas, os produtores fizessem uma diversificação maior, já que no passado era muito comum, por exemplo, um produtor usar 50% da sua área com uma única variedade. Agora não, a intenção de plantio indicou
que o máximo que se pretende plantar nesse ano, nesses próximos 12 meses, está as variedades com mais plantios está perto dos 10, 9%. Isso aí foi muito comemorado por nós da pesquisa, porque isso apresenta essa possibilidade de diversificar, mostra que os produtores vão verticalizar suas produtividades com segurança biológica, pois eles terão um plantel diversificado e, com isso, qualquer doença que venha se instalar nos canaviais, ela é reduzida a possibilidade de danos em função da diversidade de materiais genéticos que estão sendo utilizados. Como que esse material genético, né, vamos dizer assim, esse raio-x dessa genética pode ajudar o produtor no campo, e qual é o papel dessa tecnologia na rastreabilidade, especificamente também na proteção da propriedade intelectual dessas novas variedades no setor sucroenergético como um todo? Bem, em relação à propriedade intelectual, todos os programas de melhoramento, não só o IAC, mas também o CTC, o Sistema RIDESA, né, das universidades federais, desde 1998, 99, nós temos à disposição a possibilidade de fazer o registro, né, e a proteção dos nossos cultivares. Então, isso já é comum. Todas essas instituições já fazem isso, nós temos isso aí como direito, né? As instituições, isso aí reverte em recursos para a própria pesquisa. Então, até a pesquisa acaba se tornando sustentável em função da captação de recursos do setor privado, né? Porque a utilização desses novos cultivares, essas novas variedades. E, de novo, né, nós temos uma amplitude diferencial, quer dizer, nós temos tudo que é tipo de solos. Aí a gente separa lá no IAC, nós separamos como ambientes favoráveis, ambientes médios e ambientes desfavoráveis, né? E lembrando que a cana-de-açúcar, diferente de outras culturas anuais, ela tem um período bastante amplo de colheita, né? De safra, quer dizer, ela começa em abril e vai até final de novembro, às vezes entra até em dezembro. Então, nós temos aí 8 meses de safra. Isso aí só foi possível nessas últimas décadas por conta da geração de novas cultivares. Antes, nós tínhamos a nossa safra iniciando em junho, indo até outubro, né? Hoje, nós começamos em abril e, aliás, tem empresas que estão começando em março, né, com a fabricação de etanol. Então, nós estamos assim, com uma canavicultura muito mais sustentável, lembrando que a cana-de-açúcar ela é uma espécie de alta eficiência fotossintética, capturando o CO2, né, e trazendo e formando toda a parte vegetal e também o açúcar. Isso aí acaba melhorando, diferente do que muitas pessoas acham, que a cana-de-açúcar pode criar um problema no clima. Não cria nenhum problema no clima. Isso é também observado por vários pesquisadores que já provaram isso, e mais do que isso, ela, na realidade, ela acaba sendo uma mitigadora de problemas com CO2, por exemplo, né, com a captura de CO2. E essas variedades novas têm sido as grandes responsáveis para que estados como o Goiás, né, como Minas Gerais, que outrora, lá no passado, não eram tão produtivos, não eram tão eficientes na produção de cana, hoje se tornassem entre os mais eficientes na produtividade de cana, assim como o estado de São Paulo, do mundo. Lembrando que o sistema de produção de cana-de-açúcar no Brasil basicamente usa quase nada de irrigação, não é? Então não pode se comparar, por exemplo, com a região da Austrália, que é toda irrigada, e comparar com a produtividade das nossas canas, que praticamente não se usa irrigação. Então tem esse outro aspecto. A canavicultura nacional ela tem baixo impacto, né, nessa questão do uso da água, que é mais uma vantagem para nós aqui no Brasil em relação a outras regiões do mundo. Marcos Guimarães, quero te agradecer
pela participação aqui no Agronotícias Primeira Edição. Muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado e sucesso para todos nós. Obrigado.